Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amados, é motivo de grande alegria estarmos juntos novamente na casa do Senhor. A você que está em casa, nós pedimos nesse momento que o irmão, que a irmã também possa curvar a sua cabeça em oração para que nós possamos falar com o nosso Deus. E mais uma quarta-feira de aprendizado. Hoje, a última lição da revista, a lição de número 13, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor possa falar aos nossos corações na noite de hoje, portanto. Vamos louvar o Senhor juntos, vamos orar, vamos aprender da parte do Senhor, amém? E a você que está em casa, se possível, compartilhe a live de hoje com um irmão, com uma irmã ou com um vizinho, para que a palavra do Senhor possa chegar a mais lares, amém? Vamos louvar o Senhor então na noite de hoje, mas antes vamos falar com Ele, amém? Amado Deus, soberano Pai, glorificado, engrandecido seja o Teu santo nome, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que Tu tens nos dado de nos achegar a Ti, Pai Santo. Nós que aqui estamos na Tua casa, agradecemos por nos ter trazido até aqui sãos e salvos. Te pedimos que Tu venhas, Pai Santo, a receber o nosso louvor, ouvir a nossa oração e completar, Pai Santo, verdadeiramente completar a Tua obra em nossas vidas. Aqueles que estão em casa e que porventura não puderam vir, que Tu possas com o Teu Santo Espírito visitar na noite de hoje também, ó Pai. Cada irmão, cada irmã que porventura vier a ouvir a palavra de hoje, Pai Santo, verdadeiramente seja tocado pelo Santo Espírito, ó Deus, que Tu possas fazer grandes coisas na noite de hoje através da Tua palavra. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Amados, vamos agora então cantar juntos o hino de número 305 da harpa cristã, Campeões da Luz. Amém? Campeões
Louvado seja o nome do Senhor. Que nós nos lembremos que muito em breve a batalha termina, irmãos. Como diz, tem até um hino que fala isso, aguenta só mais um pouquinho. Então vamos aguentar só mais um pouquinho, que o Senhor em breve vem para buscar o seu povo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que a palavra do Senhor hoje encontre, portanto, guarida em nossos corações. Amém? Pastor. Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor, os nossos irmãos que aqui estão nesta noite para a transmissão desta live, bem como os nossos irmãos que nos assistem em seus lares. Que a graça, a misericórdia do Senhor possa permanecer sobre as vossas vidas. Hoje nós vamos estudar a última lição do nosso trimestre, estudando a carta de Efésios, onde tem por título a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje a lição de número 13, a última lição. Convido os irmãos para que juntos possamos fazer a leitura da nossa lição e logo em seguida vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nesta noite. Você que está na sua casa, pegue a sua revista, vamos juntos meditar na palavra do Senhor nesta noite. O título da nossa última lição é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O nosso texto áureo, Efésios, capítulo de número 6, o versículo de número 11, bem como também a nossa leitura bíblica em classe, está em Efésios, o capítulo 6, do versículo 10 ao versículo de número 20. Assim diz a palavra do Senhor, o nosso texto áureo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A nossa leitura bíblica em classe, o capítulo 6, o versículo 10 ao versículo de número 20, que assim diz a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Senhor, nosso Deus, mais uma vez em oração nos dirigimos a Ti nesta noite, agradecidos a Ti por aqui estarmos, agradecidos a Ti por Tua salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, por todas as bênçãos que vêm da Tua salvação. Nós somos agradecidos a Ti. Se até aqui chegamos, porque a Tua graça e misericórdia tem nos alcançado em todos os dias da nossa vida. Nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos instruir, nos fazer compreender, entender a Tua palavra, que a Tua palavra nesta noite possa ser
um canal de edificação para a nossa vida, de fortalecimento espiritual, de despertamento espiritual. Senhor, que nesta noite Tu possas nos alimentar com a Tua palavra e que possamos nós, Senhor, verdadeiramente sermos alimentados por esta gloriosa palavra. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos a Ti agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, como dissemos, chegamos à última lição da nossa revista da Escola Bíblica do segundo trimestre de 2020. E no final desta carta, o apóstolo Paulo fala a respeito da vida espiritual do crente. Às vezes nós pensamos que o cristão neste mundo é como se ele estivesse em uma colônia de férias. Às vezes pensamos que a nossa vida neste mundo é uma vida muito, muito boa, e não podemos dizer que não seja, mas como alguns consideram que deveria ser a vida do cristão neste mundo, no que diz respeito a livramentos de enfermidade, a não sermos pobres, a não passarmos por problemas, a não passarmos por nenhuma adversidade da vida, a não sofrermos as perturbações do inimigo das nossas almas, e por aí afora vai se dizendo, se pregando contrário à palavra do Senhor, e cria-se imaginações e expectativa, e no resultado de tudo isso, nós vamos ter uma igreja frágil, uma igreja com pouca fé ou sem nenhuma fé, devido ao chamado evangelho que tem sido pregado. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta carta à igreja de Éfeso, ele tem alguns objetivos, e nós já estudamos ao longo desse trimestre os assuntos, alguns pontos que o apóstolo Paulo ressaltou durante a sua carta que ele escreve à igreja de Éfeso. E naturalmente esta carta não ficou só na igreja de Éfeso, ela circulou outras igrejas, foi a outras igrejas, foi lida, estudada, pregada, e até os nossos dias ela continua sendo pregada, estudada, e tem sido motivo de edificação espiritual para a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando ele inicia esta carta, ele fala a respeito do grande plano de Deus para salvar o mundo. Antes mesmo da criação, antes mesmo de todas as coisas, o apóstolo Paulo fala de um povo eleito, de uma igreja eleita, de um povo que seria escolhido por Deus, que havia sido predestinado para a salvação. E depois o apóstolo Paulo, depois dele enfatizar que o plano da salvação, o plano da redenção, os eleitos de Deus, eles se faziam já eleitos antes da fundação do mundo, porque Cristo, o Cordeiro de Deus que foi enviado para nos trazer a salvação, a reconciliação, diz a Bíblia que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Depois o apóstolo Paulo, ele vai falar que não havia mais separação entre os povos, não havia judeus e não havia gentios, porque em Cristo todos os homens, quer judeus, quer gentios, eram salvos, alcançavam a salvação por uma única pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele fala da insuficiência da lei no que diz respeito à justificação do homem, e apresenta Cristo como o único capaz de trazer justificação, regeneração e unir, fazendo dos dois povos um só povo. Hoje, quando o Senhor olha para os seus eleitos, ele não vê judeus e não vê gentios, ele vê a sua igreja na face da terra, independente de tribo, de raça, de nação, ele vê a sua igreja na face da terra, pois é uma igreja só, tendo Cristo como cabeça, é um corpo só, tendo Cristo como cabeça. Portanto,
o apóstolo Paulo, ele fala a respeito deste assunto. Depois o apóstolo Paulo fala a respeito agora da necessidade deste povo, e podemos dizer que esta necessidade é urgente. A igreja do Senhor ser cheia do Espírito Santo de Deus, ser uma igreja avivada. E quando falamos de uma igreja avivada, não estamos nos reportando a manifestações de dons espirituais, embora isto faça parte, mas estamos falando de uma igreja fiel a Deus, uma igreja temente à palavra de Deus. Esta é uma igreja avivada. E também, agora, no encerramento da sua carta, o apóstolo Paulo mostra para nós, traz a nós que nós estamos em uma constante guerra. Embora Jesus Cristo já venceu por nós lá na cruz do Calvário, nós estamos em uma constante batalha. Segundo alguns, já encaminhando-se para o final da Segunda Guerra Mundial, disse que após a coalizão, os países envolvidos naquela guerra, em um determinado momento, eles quebraram a espinha dorsal do nazismo, e mesmo depois do exército nazista, daqueles que também eram aliados ao nazismo, depois deles perceberem que eles já haviam perdido aquela guerra, diz que eles tentaram de alguma maneira matar ainda o maior número possível do exército que havia já vencido. Então diz que naquela guerra houve o dia D e o dia V. O dia D foi o dia em que eles quebraram, em que eles dominaram de fato o exército nazista. E o dia V foi exatamente o dia em que foi declarado a vitória e não houve mais conflito entre os dois exércitos. Assim também somos nós. Jesus Cristo já venceu por nós na cruz do Calvário. Nós estamos em um terreno como que em um estado de defesa. Nós não estamos para atacar e para vencer, mas nós estamos em um estado de defesa, porque Jesus Cristo já venceu por nós. Então nós estamos numa figura de linguagem, nós estamos dentro do território que pertence a nós, porque foi adquirido por Jesus Cristo. Mas o inimigo das nossas almas, ele não se dá por vencido, embora ele saiba que ele já foi derrotado, ele permanece de maneira ardilosa, armando ciladas para, de alguma maneira, levar com ele ainda muitos daqueles que já são declarados vencedores pelo Senhor Jesus. E é justamente isto que o apóstolo Paulo nos chama a atenção. Olha, Cristo já venceu por nós, nós não precisamos mais da lei para nos aproximarmos de Deus, porque é por Jesus Cristo que nós somos justificados e regenerados e temos livre acesso a Deus. Mas não podemos nós nos esquecermos, nós continuamos em um campo de batalha. O inimigo das nossas almas, 24 horas por dia, diz a palavra do Senhor, que ele está como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Portanto, não esteja desatento, mas esteja vigilante. Jesus venceu por nós. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas não podemos nos esquecer. Se nós vacilarmos, o inimigo leva a nossa vida, o inimigo nos ganha para nos levar à condenação eterna. Portanto, diante desta batalha em que vivemos, e quando falamos desta batalha, às vezes imaginamos o inimigo de uma maneira muito feroz, lutando e pelejando contra nós. Mas precisamos tomar cuidado, que o inimigo, ele arma ciladas, emboscadas. Ele vem com sutileza
Me lembro que na minha infância, nós cantávamos um corinho que o inimigo vem com sapatinho de algodão, né? Está aqui nosso irmão Neemias, né, irmão Neemias, que deve ter cantado juntamente lá com o coral da igreja, né, o coral das crianças, não é verdade? Este louvor, e que este louvor nos chama a atenção para a maneira como o inimigo vem. Às vezes nós achamos que o inimigo, ele vem soltando fogo, com chifre, fazemos uma imagem do inimigo, e às vezes ele vem sorrateiramente, ou podemos dizer, ele vem sorrateiramente, armando ciladas, emboscadas, para que se eu e você não estivermos vigilantes, nós venhamos cair nessa emboscada. Então, a nossa luta, a nossa peleja contra o inimigo das nossas almas, nós temos que ter cuidado em duas coisas. A primeira coisa, nós não podemos subestimar o inimigo. Por quê? Porque senão nós seremos atingidos por ele. Ele não é apenas uma força, ele não é apenas uma energia, ele não é apenas algo que nós dizemos, olha, mas ele é invisível, mas não é porque ele é invisível que ele não existe, ele é um ser pessoal. E eu costumo dizer que é uma luta muito desigual, não existe um equilíbrio nessa luta, porque nós não o vemos e ele nos vê. Além dele nos ver, ele nos conhece muito bem. Ele só não nos conhece melhor do que Deus, porque Deus conhece até o que está no nosso íntimo, no nosso coração. Mas a cada uma das nossas atitudes, a cada uma das palavras que saem dos nossos lábios, a cada comportamento nosso, tudo aquilo que nós expressamos de alguma maneira, que externamos de alguma maneira, que gostamos ou que somos tentados naquilo, o inimigo conhece, o inimigo sabe, e ele está ao nosso derredor, buscando nos tragar, e ele vai nos oferecer exatamente aquilo que é agradável a nós. E por que ele sabe aquilo que é agradável a nós? Porque nós mesmos falamos. Às vezes não expressamos com os nossos lábios, mas através das nossas atitudes, do nosso comportamento, ele passa a conhecer exatamente aquilo que nós gostamos. E aí é uma luta, como disse, é uma luta desigual. É uma luta que nós não podemos enfrentar ela de igual para igual. Existem muitos que dizem que pisa na cabeça do diabo e que faz isso e que faz aquilo. Olha, a palavra do Senhor nos ensina que o inimigo das nossas almas, ao nós nos dirigirmos a ele, nós devemos fazer como o anjo do Senhor disse: o Senhor te repreenda. Esta é a maneira que nós temos que nos dirigir ao inimigo das nossas almas, rogando ao Pai que por graça e misericórdia ele possa derrotar o inimigo por nós, para que possamos vencê-lo. Não podemos subestimar, ou seja, considerar ele inferior a nós, porque senão seremos tragados por ele, e também não podemos superestimá-lo, ou seja, considerá-lo maior do que ele é. Ele tem algum poder, ele tem alguma autoridade, mas ele não está acima daquele que está conosco, porque ele pode ter algum poder, alguma autoridade, algum tipo de astutice, isto ele tem, mas aquele que está conosco, aquele a quem servimos, ele tem todo o poder no céu
e na terra. Aquele a quem servimos, ele está acima de todas as coisas. Pois não podemos então superestimá-lo, porque se nós superestimá-lo, nós teremos medo dele. E a Bíblia não diz para nós termos medo do inimigo. A Bíblia diz que é para nós resistirmos o inimigo e ele fugirá de nós. O temor que nós devemos ter é somente a Deus. E certa vez ouvi esta frase, e esta frase ela ficou gravada no meu coração. A frase é a seguinte: o maior problema do homem não é a presença do inimigo. O maior problema do homem é a ausência de Deus. Porque o inimigo, ele pode até estar ao nosso derredor como está, mas se a presença do Senhor estiver conosco, nós vamos vencer cada uma das ciladas, nós vamos vencer cada uma das batalhas, porque o Senhor é aquele que nos faz vencedor, o Senhor é aquele que nos conduz em um caminho de vitória. Portanto, o nosso foco não é ficar recuado, sentindo medo do inimigo. O nosso foco é termos a presença do Senhor na nossa vida, é clamarmos para que a presença do Senhor esteja na nossa vida, porque Jesus, ele é tudo para as nossas vidas. Quem alegra o nosso coração é Jesus, quem nos dá ânimo para a caminhada é Jesus, quem nos livra das ciladas do inimigo é Jesus, quem nos livra das armadilhas do inimigo é Jesus, quem cuida de nós é o Senhor Jesus. Então, nós não precisamos nos sentir desprotegidos diante do inimigo. Não, nós não estamos desprotegidos, nós estamos protegidos. O Senhor está conosco, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos livra. Portanto, que a cada dia das nossas vidas, nós possamos compreender isso. Olha, eu sou igreja do Senhor, eu sou povo do Senhor, eu sou o povo escolhido do Senhor, eu faço parte deste povo, eu faço parte desta igreja, eu já sou vencedor por Jesus Cristo, porque lá na cruz do Calvário, Ele derrotou a serpente, Ele derrotou o inimigo das nossas almas, mas em hipótese alguma, podemos deixar de estar vigilantes e podemos nos ausentar da presença de Deus. Precisamos da presença de Deus todos os dias da nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele, depois dele falar a respeito da necessidade de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes contra a cilada do inimigo das nossas almas, ele vai dizer que a nossa luta, no versículo de número 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Amados, nós vivemos num tempo em que homens guerreiam com os outros homens. Nós vivemos num tempo em que a igreja do Senhor, ela guerreia com outros. Mas nós precisamos entender uma coisa: a minha guerra não é contra o meu irmão, a minha guerra não é contra alguém da minha família, a minha guerra não é contra o vizinho, contra aquele que trabalha comigo, não. Diz o apóstolo Paulo que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós precisamos entender que o nosso inimigo não é aquele que está ao nosso lado, nosso próximo, aquele que congrega juntamente conosco na igreja, aquele que é o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, o nosso familiar. Não, nós precisamos compreender que a nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é contra
o diabo, é contra o inimigo das nossas almas. Nós temos um inimigo, sim. Este inimigo é Satanás, a antiga serpente. Este inimigo é conhecido como nosso acusador, aquele que de alguma maneira ele quer nos acusar diante de Deus. E embora ele não seja onisciente, onipotente, onipresente, mas ele está sempre acompanhado. Diz a Bíblia que existem principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, estão tudo por aí. E eles usam pessoas, perturbam pessoas, usam pessoas para nos perturbar, e às vezes nós achamos que a nossa guerra é contra o irmão, é contra a irmã, é contra o amigo lá no trabalho, o amigo lá na escola. Não, a nossa guerra não é contra pessoas, é contra o inimigo das nossas almas. E nós só vamos vencer esta guerra, esta batalha, se nós usarmos as armas que nós temos. Mas precisamos entender que estas armas, elas não são humanas, elas não são nossas. Estas armas é de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. A armadura é Deus quem nos dá, é o Senhor quem nos concede. E rapidamente, vamos falar algumas características do inimigo. São poderosos. Ele é poderoso a ponto de cegar os incrédulos e atuar nos filhos da desobediência. Por isso, vemos tantas loucuras acontecendo no mundo. Nós vemos pais matando seus filhos, filhos matando seus pais. Vemos a violência sexual doméstica de uma maneira alarmante acontecendo. Vemos homens que amam a si mesmo, amam aquilo que possui e às vezes escraviza o seu próximo para que ele possa viver uma vida regalada. É muito comum nós vermos isso no meio político, por exemplo, quando homens que poderiam dedicar e fazer o melhor para o seu povo, na verdade explora e rouba o seu povo e dá lá algumas migalhas para que aquele homem, aquele cidadão, aquela família, aquela mulher ainda tenha alguma gratidão por ele, como se ele estivesse fazendo alguma coisa. E quando nós paramos e pensamos, como todas essas coisas podem acontecer? Porque o inimigo das nossas almas, ele é poderoso, ele cega os olhos, ele cega o entendimento dos homens, e faz com que o homem perca a afeição natural, faz com que o homem perca a afeição do seu próximo, faz com que o homem não apenas deixe de amar o seu próximo, mas haja com maldade e crueldade com o seu próximo, seja no âmbito familiar, seja no âmbito dos amigos, né, de sociedade, seja no âmbito da política, em todos e quaisquer âmbitos que nós olharmos, nós vamos ver homens agindo perversamente, e às vezes a gente vê uma perversidade, algo a gente fala, meu Deus, isso é uma loucura, que este fez ou que esta fez, como por exemplo, quando uma mãe pega o seu filho que acabou de nascer, e joga ele dentro de um latão de lixo, uma sacola de lixo, alguém olha e fala, meu Deus, como isso? O inimigo tem cegado a mente, tem cegado os olhos, e os homens têm agido loucamente.
E às vezes nós olhamos e falamos, puxa, nós temos que lutar contra esta pessoa, temos que praticar o mal contra esta pessoa. Mas na verdade, a nossa luta não é contra esta pessoa. A nossa luta, nós só vamos vencer ela com as armas espirituais que o Senhor tem nos dado. Por isso o mundo caminha de mal a pior, achando que vai vencer todas as coisas da maneira que compreendem e que acham que podem vencer. São poderosos, são malignos, ou seja, tenebrosos, trevas, mal. Quando vemos o que tem também acontecido no meio, aqui no nosso país e pelo mundo afora, nós vamos vendo que os homens começam a conspirar contra Deus, ou contra tudo aquilo que se fala do nome de Deus. Vivemos em um tempo e que nós, como igreja do Senhor, devemos nos posicionar, mas também não só nos posicionar como cidadãos, mas buscar e clamar pela misericórdia do Senhor, pois vivemos num tempo em que, se as coisas continuarem caminhando da maneira como parece que querem levar, daqui a uns tempos nós não teremos mais a liberdade religiosa, não teremos mais a liberdade de adorar a Deus. E por que isto acontece? Porque o nosso inimigo, ele é maligno, e ele usa autoridades constituídas, que foram constituídas para fazer o bem ao povo, ele usa estas autoridades para fazer mal ao povo. E nós temos que clamar a Deus e pedirmos a misericórdia do Senhor. Nós vemos o inimigo das nossas almas atacando as nossas famílias, por meios de comunicação, seja a televisão, seja as mídias sociais. A família vem sido atacada a cada dia. A família tradicional, ela tem sido atacada a cada dia. A família, o casal hétero, ele tem sido atacado a cada dia. E por que tem sido atacado? Porque tem tentado desconstruir a família. Como disse há alguns dias, que um vídeo que circula na internet de alguém que representa um movimento LGBT, alguma coisa desta natureza, dizendo que eles erraram, que na verdade eles deveriam ter sido bem mais claro, que o objetivo deles não era formar uma família diferente, mas era a desconstrução da família, a destruição da família. O que é isto? É uma ação maligna do inimigo, que levam os homens à promiscuidade, que levam os homens a querer desconstruir aquilo que Deus construiu, querer fazer diferente aquilo que Deus fez. E depois, como se não bastasse querer apenas fazer diferente ou desconstruir, eles querem, na verdade, destruir a família. E por que isto? Porque o inimigo, ele é maligno, e ele usa mídias sociais, ele usa poderes que foram constituídos para que venham se desvirtuar e venham fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. O inimigo, o nosso inimigo, ele é astuto, ele arma ciladas, do grego metodeia. Ele trabalha por métodos. Ele tem métodos. Às vezes nós não temos um método definido, mas o inimigo das nossas almas, ele tem um método definido. Ele tem diversas maneiras de abordar. E para nós encerrarmos esta primeira parte, ele abordou o meu Senhor,
o teu Senhor lá no deserto. Lá, o Evangelho de Mateus fala para nós a respeito da tentação do Senhor. E Jesus lá no deserto, jejuando, naturalmente, o corpo de Jesus homem, lá pelos 40 dias, já findando os 40 dias, Jesus por certo estava com fome. E ele faz uma proposta aos nossos olhos irrecusável. Se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Mas Jesus estava revestido com toda a armadura de Deus. Ele disse: deixa eu te falar uma coisa, mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, aleluias. Depois, ele convida Jesus e transporta Jesus lá para o alto do templo, lá no pináculo do templo, e diz: olha, está escrito ao teu respeito que dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que não tropece com teus pés em pedra. Se tu és o Filho de Deus, então lança-te daqui abaixo. E novamente Jesus disse: olha, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois, apresenta Jesus o mundo, as belezas deste mundo, os reinos deste mundo, e diz: olha, eis que tudo eu te darei, se prostrado me adorares. E aí o Senhor diz para ele: olha, também está escrito: adorarás somente o Senhor. Somente a Ele prestará culto, somente a Ele vai se reverenciar, somente ao Senhor. E eu te pergunto nesta noite, ou pergunto para nós nesta noite, se ele foi astuto o suficiente para tentar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não será astuto o suficiente para tentar a mim e a você? Com toda certeza, ele é astuto para tentar. E nós precisamos ter esta consciência. Nós temos um inimigo que é poderoso, que é maligno, mas tem uma coisa que ele não tem. Ele não tem a armadura. A armadura quem tem? Somente o servo do Senhor. Somente a igreja do Senhor. Somente os eleitos do Senhor é que tem esta armadura. Portanto, ele pode usar ciladas, ele pode usar as suas astutices, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode agir da maneira mais ardilosa que ele quiser. Mas eu quero dizer para você nesta noite, nós não precisamos nos sentirmos amedrontados por isso. Nós devemos vigiar, devemos estar atentos, mas não é para estarmos amedrontados, porque o Senhor disponibilizou aos eleitos, disponibilizou à sua igreja a armadura para nós vencermos o inimigo, para que possamos resistir no dia mau. E depois de haver feito tudo, nós ainda vamos ficar firmes, porque com a armadura que o Senhor nos dá, nós podemos vencer a cada dia as astutas ciladas do inimigo. E depois o apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 14, ele começa a falar para nós a respeito da armadura. No versículo de número 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí, ele agora vai nos falar da armadura que o Senhor nos disponibiliza.
Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Nós precisamos revestir os lombos com a verdade. Geralmente, o apóstolo Paulo, ele se referia à armadura de um soldado romano, e ele traz então a ilustração de como também o cristão deveria estar espiritualmente vestido. E ele fala então a respeito, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Nós precisamos do cinto da verdade. Lá o soldado romano usava uma cinta, né, e ela protegia a região da sua virilha, e protegia para que não sofresse nenhum ferimento, e para que não atrapalhasse até ele ter os seus filhos e a sua posteridade. A verdade, ela deve ser a nossa cinta, ela deve nos proteger. Nós devemos estar protegidos com a verdade. João 8:32, um texto que tem sido tão citado, e é gratificante para nós quando vemos alguém que exerce uma autoridade citando a palavra de Deus. Isto alegra o nosso coração. E este é um texto que tem sido muito citado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, nós precisamos conhecer a verdade todos os dias da nossa vida. Nós precisamos conhecer esta verdade e nos aprofundarmos no conhecimento desta verdade. E a verdade da qual nós estamos falando não é outra senão a palavra de Deus. Os homens, eles querem criar meios, métodos, às vezes inconscientemente, estão caindo nas astutas ciladas do inimigo. Inconscientemente estão fazendo não a vontade de Deus, mas a vontade do inimigo. E por quê? Porque abandonaram esta verdade. Nenhum livro de filosofia, nenhum livro de conhecimento intelectual, seja lá qual for, nenhum livro de ciência tem mais poder de vivificar a vida do homem, de revelar a verdade ao homem e dar vida ao homem, dar liberdade ao homem, do que a palavra de Deus. Jesus Cristo sofreu muitas perseguições, e um dos motivos de que Jesus sofria muitas perseguições é que ele trazia a verdade, e a verdade, o conhecimento da verdade, traz libertação a um povo. O conhecimento da verdade traz libertação a uma nação, a uma tribo, a uma cidade, a um lugar. O conhecimento da verdade faz toda a diferença. E nós precisamos conhecer esta verdade a cada dia das nossas vidas. Nós precisamos todos os dias querermos aprender mais a respeito desta verdade. Porque não existem várias verdades, existe uma verdade. E a verdade, ela é a palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade. A verdade é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é quem traz libertação ao homem. Primeira carta de João. Gostaria que você lesse
conosco, primeira carta de João, o capítulo de número 2, o versículo de número 4. Primeira de João, capítulo 2, versículo de número 4, que diz assim: aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aqui, o apóstolo João, ele nos chama a atenção, não apenas de dizermos, olha, eu conheço o Senhor, eu até conheço a verdade, eu até conheço a palavra, mas eu não guardo os mandamentos. Então diz João, que se eu ajo desta maneira, a verdade não está em mim. A verdade, ela está distante de mim. Eu tenho apenas o conhecimento, mas a verdade, a palavra do Senhor, eu costumo dizer que a Bíblia, ela não é apenas um livro de conhecimento, mas ela é um livro para nós vivenciarmos ele. Nós temos que viver a palavra do Senhor, nós temos que conhecer, claro, e conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, nós precisamos vencer. Me desculpe, nós precisamos vivenciar para que possamos vencer. Porque senão seremos enganados pelo inimigo das nossas almas. Cairemos nas astutas ciladas do inimigo das nossas almas. O cinturão da verdade, a couraça da justiça. A couraça é uma armadura defensiva que cobre os peitos e as costas, onde ficam os órgãos vitais. E aqui o que o apóstolo Paulo quer dizer para nós é o seguinte, que o homem cujas práticas são pautadas na justiça, o homem cuja sua vida é uma vida íntegra, este homem é um homem que está guardado, é um homem que ele tem a justiça, não a justiça do homem, porque a justiça do homem, ela é falha. Às vezes a justiça do homem se torna perversa. Às vezes a justiça do homem se torna cruel. Não por trazer juízo ao culpado, mas por livrar aquele que é culpado, poupar aquele que é culpado e trazer castigo àquele que é inocente. Mas quando fala do homem que as suas práticas, a sua vida é pautada na justiça de Deus, é alguém que procura viver de maneira justa, não baseado na justiça humana, mas baseado na justiça de Deus. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor é aquele que julga com equidade. O Senhor é aquele que julga com justiça. O Senhor é aquele que ao ímpio, ao condenado, ao culpado, ele declara o seu juízo, e aquele que não tem culpa, aquele que é absolvido, aquele que é justificado, ele declara a sua inocência. O juízo de Deus, a justiça de Deus, ela não falha. Até muitos costumam dizer que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Isso é ser injusto com Deus. A justiça de Deus, ela não tarda. O que a Bíblia diz é, ainda que alguns a tenham por tardia, nós podemos achar, nós podemos considerar que a justiça de Deus está tardando, mas a justiça de Deus não tarda. No tempo certo, no tempo exato, a justiça do Senhor ela vem. Porque a justiça que tarda, ela não é justa. Se assim pudéssemos dizer. A justiça que tarda não é justa. E a justiça que se apressa também não é justa.
Justiça justa é aquela que vem no seu tempo. E Deus, sendo justo, Ele sabe exatamente quando trazer justiça ao homem, ao mundo. Portanto, nós precisamos da couraça da justiça. Amados, nós como povo do Senhor, nós como igreja do Senhor, nós precisamos ser justos, como o Senhor Jesus, Ele é justo. Ser justo é dar ao outro aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe é de direito. Nós não podemos subtrair o direito de ninguém, e também não necessitamos nós adicionar direito a ninguém. Nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos apenas agir com justiça. Um exemplo simples que nós poderíamos dar. Às vezes, entramos em um ônibus e pagamos lá, o rapazinho ou a mocinha lá, R$10. Aí ela nos devolve 17 de troco. Aí nós pegamos, colocamos no nosso bolso e vamos embora. Eu não roubei, foi ela que me entregou, estou tranquilo. Isso é ser injusto. Você pode não ter roubado, você pode não ter provocado o roubo, mas você aceitou, pelo engano de alguém, te desse um dinheiro a mais. A pessoa não deu o dinheiro porque ela quis, ela se equivocou. E aí nós precisamos então ser justos. Mas em uma sociedade tão desenfreada, em uma sociedade tão maligna, em uma sociedade tão desumana, a pessoa pega e coloca no bolso. E aqui me permitam fazer uma brincadeira, se for crente, ainda é capaz de dizer que Deus o abençoou. Deus não abençoou não, filho. Abençoou não, em hipótese alguma. Deus, para te abençoar, Ele não traz prejuízo a ninguém, porque Ele é justo. E nós também temos que ser justos. Ainda que nos beneficie, nós temos que recusar. Ainda que nos prejudique, nós temos que pagar. Isso é ser justo. Isso é agir com a justiça de Deus. A justiça aos olhos dos homens, ela é bem diferente dessa. Mas a couraça da justiça é uma armadura que nós precisamos, para não termos com que sermos acusados por ninguém. Depois, os calçados da preparação do Evangelho da Paz. O que o apóstolo aí quer dizer para nós: olha, calcem os sapatos, que possam fazê-los andar depressa para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para que possam pregar o Evangelho da paz. O Evangelho da paz é o Evangelho do reino, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Evangelho da paz é aquele que anuncia e diz que o homem está em um conflito com o seu Criador. O homem vive em conflito com Deus. O homem, na realidade, ele está como um ser que é inimigo de Deus. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele promove a paz. Ele é um Evangelho de paz, porque ele reconcilia este homem, que até então é inimigo de Deus, e este se torna amigo de Deus. O Evangelho da paz, o Evangelho que eu e você devemos pregar e devemos estar calçados, porque é a base, os nossos pés é a base de sustentação do nosso corpo, e eles devem estar bem calçados para que facilitem o nosso caminhar, para que o nosso caminhar possa ser ágil.
E ágil para quê? Diz a Bíblia que os maus, eles se apressam a fazer maldade. O homem ímpio apressa-se para fazer maldade. Mas o homem que é salvo, o homem que é justo, o homem que tem a verdade na sua vida, que tem a verdade, a palavra de Deus, ele também quer se apressar, mas se apressar para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fazer com que os homens deixem de estar do lado oposto. Nós precisamos compreender isto. A humanidade está do lado contrário de Deus. E quando nós falamos do Evangelho da paz, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. É justamente isso que eu e você, como servos do Senhor, como tendo a armadura que Deus ele nos concede, e as nossas sandálias, né? O nosso sapato, ele é para nós pregarmos o Evangelho do Senhor, para que os homens deixem de estar do lado contrário de Deus, para estar ao lado de Deus, para que eles não sejam inimigos, mas eles sejam amigos, para que eles não estejam lutando contra Deus, mas estejam lutando com Deus. É isto que nós precisamos a cada dia entendermos e compreendermos também que enquanto nós vamos pregar o Evangelho da paz, quando nós nos apressamos, estamos calçados e nos apressamos a pregar o Evangelho da paz, nós estamos lá pregando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e nós estamos tirando homens do domínio de Satanás para virem para o domínio do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o Senhor, após fazer isto conosco, Ele agora quer, não só quer, mas Ele requer que nós sejamos instrumento em suas mãos, que nós tenhamos calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, para também trazermos almas, libertarmos almas, vidas que estão debaixo do reino, estão sendo dominados pelo inimigo das nossas almas, para serem trazidos à presença do Senhor. Por isso, nós precisamos estar calçados, para cumprirmos o ID do Senhor. Escudo da fé. O escudo da fé. Por que nós precisamos do escudo da fé? Nós falamos aqui no início que o nosso inimigo, ele é poderoso. O nosso inimigo, ele é astuto. O nosso inimigo, ele é maligno. E eu disse que nós não podemos subestimá-lo e não podemos superestimá-lo. Falamos também que é uma luta desigual. Ele nos vê, sabe tudo da nossa vida, e nós, além de não vermos, sabemos muito pouco dele. Sabemos muito pouco. Não sabemos tudo a respeito dele, quando ele sabe praticamente tudo da nossa vida. Então, nós somos frágeis. Existe uma limitação, uma incapacidade. E esta fragilidade, esta incapacidade, ela nos leva a sermos totalmente dependentes de Deus. O escudo da fé
não é porque nós confiamos em nós mesmos. Escudo da fé não é porque nós acreditamos que nós somos super-homens. Escudo da fé não é porque nós achamos que nós somos super crentes. Pedro se achava muito corajoso. Mas o que aconteceu? Ele negou Jesus. Pedro se achava um homem, naquele momento em que ele falou: Senhor, eu não te deixo não. Se precisar eu morro no teu lugar, eu morro contigo, eu vou contigo, aonde o Senhor for, eu vou. Pedro estava sendo sincero, irmãos. Pedro não estava falando aquilo da boca para fora. Ele estava falando com verdade. Só que ele não sabia o quão frágil ele era. E nós precisamos entender que nós somos frágeis. Nós precisamos entender que nós não temos capacidade de nós mesmos. E aí vem o escudo da fé. Nós olhamos para nós nesta luta e falamos: olha, eu não tenho como vencer, eu não tenho como lutar sozinho, olha, eu não tenho como guerrear sozinho contra o inimigo. Mas aí nós nos lembramos que nós temos um Deus que peleja por nós. Aí nós nos lembramos que nós podemos sim vencer as astutas ciladas do inimigo. Aí nós nos lembramos sim que nós podemos vencer a malignidade do inimigo. Nós podemos vencer as potestades do inimigo. Nós podemos vencer por nós mesmos, em hipótese alguma. Nós nos escudamos no Senhor. A nossa fé é: Senhor, Tu és aquele que peleja, Tu és aquele que me dá vitória. Nos lembrando de Davi, quando ainda um adolescente, vai guerrear, vai lutar contra um Golias, um gigante. E o Golias desdenhou de Davi. Rapaz, tu acha que eu sou um cão para vir a mim com pedras e pau? Davi disse: olha, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, tu vens a mim com escudo, tu vens a mim com toda a tua armadura, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E diz a Bíblia que Davi venceu Golias. Mas Davi venceu Golias confiado, não que ele era um ótimo lançador de pedras com funda. Ele venceu Golias, venceu o gigante, confiado de que Deus daria vitória a ele. E é com esta mesma expectativa, é com esta mesma fé, é com esta mesma certeza que nós venceremos o inimigo das nossas almas. Nós não cairemos nas suas ciladas, nós não cairemos nas suas armadilhas, nós não temeremos diante da sua malignidade, diante do seu poderio. Por quê? Porque maior é o que está conosco do que o inimigo das nossas almas. Como o Senhor disse a Josias, quando Josias o clama: nesta guerra não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Sabe, amados, quem peleja por nós é o Senhor nosso Deus. Quem peleja por nós é o Senhor Jesus Cristo. Quem nos dá vitória a cada dia da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos do escudo da fé. É a nossa confiança em Deus, que tudo Ele pode fazer. E esta fé, este escudo, ele apaga todos os dardos inflamados do inimigo, todas as setas do inimigo contra as nossas vidas, elas são apagadas, elas não são desviadas, elas não resvalam e
ao invés de atingir um ponto fatal, atinge um ponto secundário. Não, diz a palavra do Senhor, que nós vamos poder apagar os dados inflamados do maligno com o escudo da fé. Capacete da salvação. Capacete protege a nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa mente, a sede dos nossos pensamentos. E por que nós precisamos do capacete da salvação? Porque nós precisamos todos os dias da nossa vida sermos protegidos das mentiras que o inimigo fala, das mentiras que o inimigo levanta, das dúvidas que ele quer trazer ao nosso coração. O inimigo, ele de alguma maneira, ele quer colocar dúvidas, ele quer nos fazer desistir. Lembra do que eu disse? Ele já foi vencido, ele sabe que foi vencido, mas ele quer levar alguns com ele. Ele quer que alguns sejam derrotados juntamente com ele. Ele quer que alguns se rendam a ele, mesmo ele sendo derrotado. E ele muitas das vezes coloca dúvidas, fala mentiras, e essas mentiras, essas dúvidas, influenciam a nossa fé, influenciam a plena consciência que nós temos. Então nós precisamos do capacete da salvação. Como diz a palavra do Senhor, lá, Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amados, nós não podemos, em hipótese alguma, nos acomodarmos àquilo que o mundo determina para nós, aquilo que o sistema quer colocar para nós, aquilo que o inimigo, através de pessoas, quer falar, quer influenciar as nossas vidas. Nós precisamos do capacete da salvação. Nós precisamos de sermos protegidos para que nenhuma destas coisas, para que nenhuma mentira, nenhum engano, nenhuma interferência, nenhuma influência do inimigo das nossas almas, seja através dos meios de comunicação, seja através de qualquer meio que ele queira usar, possa influenciar a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza de que um dia estaremos na glória com o Senhor. Precisamos também da espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é importante para nós, porque a palavra do Senhor, ela é saúde para nós, ela cura a nossa alma. Quantas pessoas vivem aflitas, e quando ouvem a palavra do Senhor, ela tem a sua alma curada. Quantos servos do Senhor afligem-se por falta da palavra do Senhor. Vivemos em um tempo tão difícil no nosso país e em tantas nações da terra. É momento que nós precisamos ainda mais desta palavra. Esta palavra, ela é uma espada, mas ela não é uma espada tão somente para ferir o nosso inimigo ou para sermos uma arma de ataque, mas ela é uma espada, ela traz cura para a nossa alma, ela traz cura para a nossa ferida. A pregação da palavra do Senhor, esta palavra, ela produz em nós fé. O apóstolo Paulo, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, quando nós estamos com a nossa fé, o escudo da fé está meio fraquejado, não estamos conseguindo manter o escudo da fé erguido para nos livrar dos dardos inflamados do maligno,
Nós precisamos de quê? Da palavra, porque a palavra produz em nós fé. É como disse Jeremias lá em Lamentações, no capítulo de número 3, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E deixa eu falar uma coisa para cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, daqueles que nos assistem em seus lares: nada traz mais esperança à nossa vida quando nós começamos a ler a palavra do Senhor. Nada produz mais fé na nossa vida quando nós começamos a pregar, ou começamos a ouvir, ou começamos a meditar na palavra do Senhor. Esta é uma palavra viva, esta é uma palavra viva e que produz vida em nós. É uma palavra de esperança e que produz fé no nosso coração. Nós precisamos muito desta palavra. Esta palavra, ela é fiel. Diz Paulo, escrevendo a Timóteo, que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. É uma palavra fiel. Você pode ler alguns livros, você pode ter algumas informações e elas serem infiéis. Como está na moda, fake news. Mas esta palavra aqui não é fake news, esta é uma palavra verdadeira. Porque aquele que a falou, ele é poderoso e fiel para fazer cumprir cada uma das palavras que ele disse. O homem às vezes escreve, assina e não tem como cumprir o que ele escreveu e o que ele assinou. Mas Deus, ele é poderoso, ele é fiel para fazer cumprir tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele diz. E o apóstolo Paulo, ele diz que esta palavra, na carta aos Colossenses, o capítulo de número 3, o versículo de número 16, o apóstolo Paulo vai dizer para nós: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Não existe limite para a palavra de Deus em nós. Não existe limite para a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para nós manusearmos, né? Ele também diz que esta palavra, ela deve ser bem manejada, bem manuseada. E ele diz aqui então, Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite abundantemente em vós, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Eu já conheço a Bíblia toda. Engano, você tem mais ainda para conhecer. Eu já li a Bíblia 200 vezes, mas se você ler 201, você vai aprender um pouco mais. Se você ler 1000 vezes, cada uma das vezes, você vai aprender um pouco mais, porque esta palavra, ela é viva. Esta palavra é o único livro, a Bíblia é o único livro do mundo, que quando nós lemos, o seu autor se faz presente, o Espírito Santo de Deus. Portanto, abundantemente habite a palavra de Deus em vosso coração. E por que o Senhor nos orienta? Porque Paulo, sendo um instrumento de Deus, nos orienta a respeito das armas espirituais, da armadura espiritual que o Senhor, Ele nos dá, para nós não cairmos nas ciladas do inimigo, para ficarmos firmes no dia mau, para permanecermos inabaláveis após uma vitória. Amados, nós temos que tomar cuidado. Às vezes o inimigo, ele vem, arma uma cilada para nós, não no dia em que nós sofremos uma decepção, não num dia em que às vezes nós não alcançamos um objetivo. Às vezes ele arma uma cilada para nós, num dia em que nós fomos vitoriosos, no dia em que nós conquistamos algo que nós mais gostaríamos de conquistar. Ele arma uma cilada e nós caímos. Por isso nós precisamos das armas, da armadura espiritual. Porque uma guerra ela é constituída de várias batalhas, de várias etapas. Como dizia aqui no princípio, o Senhor venceu por nós.
Mas todos os dias nós temos uma batalha. Todos os dias nós temos que estar firme. Olha, não vou arredar o pé daqui, não vou sair daqui, não vou recuar, porque o Senhor me garantiu vitória. Só que para eu ficar firme, para eu não recuar, eu preciso da armadura que Deus me dá. Não nos enganemos nós, com as nossas forças nós não alcançaremos nada, mas sim somos dependentes do Senhor. Nós precisamos a cada dia compreendermos que o Senhor, Ele nos deu vitória, Ele garantiu a nossa vitória e todos os dias Ele nos faz vencedor. Bendito seja o seu santo nome. Então, nós precisamos desta armadura, por isso, para isto, para não cairmos nas ciladas, para ficarmos firmes e para permanecermos inabaláveis após a vitória. E como é que nós vamos nos revestir desta armadura? Diz aqui a palavra do Senhor, versículo de número 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos de orar, mas não é uma oração comum, não é uma oração, como às vezes costumamos dizer que alguns fazem: Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, amém, glória a Deus, acabou. Não, é uma oração com súplica, Orar com súplica é orar com humildade. Orar com súplica não é orar uma vez, é permanecer orando. É como o apóstolo Paulo escrevendo, se não me falha a memória, aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai dizer: olha, orai sem cessar. Todo o tempo nós precisamos estar em oração e vigiando. E vigiando. Nós não podemos nos dar o luxo de baixar o escudo da fé. Nós não podemos nos dar o luxo de esquecermos a nossa espada. Nós não podemos nos dar o luxo de andarmos sem o capacete. Porque se assim fizermos, o inimigo, ele vem contra nós e ele nos derrota. Nós precisamos em todo tempo estarmos atentos, estarmos vigiando. Em outra passagem a palavra do Senhor vai dizer assim: vigiai e orai, para que não caias em tentação. Vigiai e orai, para você não cair nas ciladas do inimigo. Vigiar e orar em todo tempo. Orar por nós, orar pelos nossos irmãos, para que eles também sejam fortalecidos. Orarmos uns pelos outros e estarmos atentos, estarmos vigilantes em todo o tempo, para que o Senhor possa nos guardar, para que o Senhor faça-nos vencedores com as armas que Ele nos dá, com a armadura que Ele nos dá. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, que a graça do Senhor possa permanecer sobre as nossas vidas, e que nós, cheios do Espírito, como o apóstolo Paulo na carta aos Efésios diz que tem que ser a igreja do Senhor, cheios do Espírito e revestidos não de uma parte da armadura que Deus nos dá, mas revestidos de toda a armadura. Toda a armadura. Você não pode dispensar nenhuma delas, porque todas elas são indispensáveis para a nossa luta diária, para o nosso dia a dia. E quando é que vai terminar essa luta nossa contra o inimigo das nossas almas? Somente o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, ou que nós partirmos ao seu encontro. Até lá, nós precisamos desta armadura, para que possamos ficar firmes até o fim.
Que Deus os abençoe em Cristo. Nós vamos orar neste momento, agradecendo o Senhor. Quero pedir aqui o nosso irmão Neemias, venha fazer esta oração, agradecendo o Senhor. Queremos agradecer a você que tem nos acompanhado, tem nos assistido. Que Deus, em Cristo Jesus, continue vos abençoando. Amém. Oremos, irmãos. Amado Deus, soberano Pai, graças te damos mais uma vez, Senhor, pelo culto de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos foi entregue. Que a Tua palavra continue fazendo, Senhor, mudanças, trazendo mudanças em nossas vidas. E que todas as vezes, Pai Santo, que a Tua palavra chegar a nós, encontre um coração sedento da Tua palavra. Fala conosco mais e mais, nós te pedimos, ó Deus. E agora, quando encerramos esse culto, te pedimos que Tu aceites, Pai Santo, o nosso culto como um culto racional. Que Tu aceites, Pai Santo, a nossa oração, ouças a nossa oração e aceite o nosso louvor. Pois aqui estamos justamente para isso, Senhor, para entregar a Ti aquilo que Tu nos desse oportunidade, Senhor, de trazer a Ti. Leva-nos em paz para os nossos lares, livrando de todo mal, livrando do homem mau, livrando do homem sanguinário, livrando-nos de todo o mal, Senhor, e de todas as astutas ciladas do inimigo. Senhor, ajuda-nos, portanto, assim como nos foi ensinado hoje, Pai Santo, nos revestir com a Tua armadura, Senhor, de alto a baixo, e que a Tua palavra esteja para sempre em nossos corações. Te pedimos em o nome de Jesus, agradecidos, cientes de que a resposta está a caminho. Amém, Senhor Deus. Glória ao Teu nome. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.